A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus professores, minhas professoras, meus amigos, minhas amigas, meus pastores, minhas pastoras, meus parceiros, minhas parceiras. Muito obrigado aqui nessa parceria toda que vocês vêm mantendo aqui com o nosso canal. É bênção demais contar com vocês. Eu estou muito feliz com os rendimentos que nós estamos conseguindo por causa da revista de Escola Dominical, que está muito forte. Batalha espiritual, como eu já comentei para vocês em outros vídeos. Eu nunca tinha visto na minha vida sequer ser comentado esse assunto em nenhum documento oficial da nossa igreja, e pela primeira vez aprove o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos preparar. Bom, eu, com a visão espiritual, evidentemente, eu suspeito que vem guerra por aí, e com certeza o Espírito do Senhor está preparando a sua igreja. Como diz os irmãos mais pentecostais, batalha travada nessa terra. Já está travada, e vamos para a lição número 5. Um inimigo que precisa ser resistido. Afinal de contas, o que é que nós vamos estudar nessa lição? Nós vamos estudar essa lição, o estabelecimento da perspectiva bíblica a respeito da resistência ao diabo. O que é que significa isso? Resistir ao poder de Satanás. E os objetivos específicos vai falar a respeito dos destinatários, conteúdos e temas da epístola propostas, vai refletir a respeito dos deleites da vida e conscientizar que devemos resistir ao diabo. Bom, vocês sabem que uma queixa que eu estou tendo da revista, apesar de estar amando essa lição toda, é o problema da fraca exegese nos textos e contextos. Vamos ver o que o autor vai falar com a gente na lição de hoje? Bora para lá, pega seu papel, sua caneta, sua revista, suas anotações, sua Bíblia. Curta, compartilha, se inscreve no canal você que não se inscreveu. Fica conosco, não perde nada. Tamo junto. Olá, meus amigos e minhas amigas. Diante da verdade prática de que o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível, a lição número 5 deste primeiro trimestre de 2019 tem por texto áureo Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte, abre aspas, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fecha aspas. A lição de hoje é tremenda para o crente que quer se armar e resistir às forças de Satanás. Chega desse negócio de ser fraco, de correr do diabo, de ficar com medo de demônio. Nós estamos cheios do Espírito Santo e essa lição vai nos incentivar a usar a nossa força que nós temos, que é o próprio nome de Jesus, contra Satanás. Nós já conseguimos falar alguma coisa na lição passada, lição 4, a respeito da autoridade do nome de Jesus, e o autor continua na mesma linha. Você não sai daí do vídeo não, porque nós temos algumas informações, sobretudo para professores. 2 informações para professores de escola dominical. Fica com a gente até o final desse vídeo, que vai ser muito interessante para você fazer de forma pedagógica lá na sua sala, que vai ter muito proveito. Alguns amigos meus já pegaram essa ideia que eu dei para eles no WhatsApp e ficou muito interessante a aula toda, não ficou exaustiva, ficou prática, objetiva e houve uma contribuição mútua. Fica aí que nós seremos muito abençoados até o final desse vídeo. Como o nosso vídeo também é assistido, melhor dizendo, por pessoas, eu recebi essa semana, eu fiquei muito feliz. Uma senhora falou para mim que está muito feliz com a leitura que eu estou fazendo de toda a revista, porque o filho dela tem problemas visuais, então ele consegue ouvir a revista inteira e está muito empolgado. Até diz que vai voltar a frequentar a escola dominical. Então, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você que já tem o texto e contexto pode adiantar um pouquinho o vídeo, mas para as pessoas que precisam ouvir isso, eu faço questão. Tiago, capítulo 4, verso 1 ao 10, diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem isso a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. É a leitura do capítulo 4 de Tiago, verso 1 ao 10. A leitura em classe. Quando nós temos aqui esse texto em mãos, o autor parte para ponderações. Essa seção da epístola de Tiago é, em outras palavras, um chamado à santidade. A carta é dirigida aos cristãos do primeiro momento da história sagrada. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo. A presente lição esclarece porque devemos resistir às paixões e mostra ainda que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vai dizer em outro texto, né? Por acaso nós podemos servir a dois senhores? Ou a gente serve aos desejos carnais, ou nós servimos ao Senhor que governa o Espírito, ao Senhor que governa a nossa espiritualidade, o autor e consumador da nossa fé, por que não? Um bom início de preparação para a aula dessa semana é estudar a carta de Tiago. Ufa! Até que enfim ouvi alguma coisa exegeticamente preocupante, né? Alguém aqui está com atenção à exegese. Pelo menos a revista na lição capítulo da lição 5 já começa a despertar para essa coisa aí. Assim é possível compreender bem o contexto em que se coloca a seção que nos interessa. Logo será possível perceber em seus estudos que o contexto da sessão versa a respeito do chamado à santidade. Grifa isso aí, chamado à santidade. Esse procedimento é importante porque a ausência dele permite um movimento moderno de batalha espiritual distorcer e forçar tanto o texto bíblico. Ou seja, meu querido, o autor trabalha que batalha espiritual sem santidade é uma coisa que não tem como existir, ou pelo menos não tem fundamento bíblico. Não tem como ter batalha espiritual e ao mesmo tempo não ter uma vida de santidade. Ou você tem as duas coisas, ou você não vai conseguir a segunda, evidentemente, né? Tenha santidade, e depois da santidade começa uma batalha espiritual. Aliás, retomando a lição 1, o autor já vem falando, batalha espiritual consiste em pregação do evangelho, oração e o poder da palavra de Deus. Essas coisas nos trazem santidade, né? Se você está engajado com esses três parâmetros lá expostos na lição primeira, evidentemente você já consegue entender, aliás, você já consegue estar numa batalha espiritual e, consequentemente, também está em santidade, né? Primeiro tópico, a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é o escrito mais antigo do Novo Testamento e tem por objetivo evitar desentendimento entre os discípulos de Cristo. Segundo a maioria dos expositores bíblicos, evidentemente, a sua composição não vai além do ano 45 depois de Cristo. A carta foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano, conforme Tiago, capítulo 1, verso 1, e de maneira geral a todos os crentes em Jesus, claro, em todos os lugares, em todas as épocas, inclusive a nossa, evidentemente. Trata-se de um livro prático, muito próximo do Sermão do Monte proferido por Jesus em Mateus 5 a 7, e importantíssimo para a conduta do cristão. Tecnicamente, nós temos aqui um manual para a conduta do cristão. A conduta do cristão, 2 pontos, é a santidade. O conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade, isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. Ainda não se tem a doutrina da cristologia propriamente dita, no sentido pronta, né? Isso aí vai ficar pronto lá na igreja patrística, e eles ainda estão na igreja apostólica.
O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos, Tiago capítulo 1, verso 1 e Tiago capítulo 2, verso 1. Há pouco ensino doutrinário, pois a Assembleia dos Discípulos era ainda tida como uma espécie de sinagoga, ou derivado, poderíamos dizer assim. Abre aspas, porque se entrar na sinagoga de vocês um homem, fecha aspas, está no Tiago 2:2, ou pelo menos essa tradução que está dentro da Nova Almeida atualizada. O termo igreja aparece aqui em Tiago 5, verso 14, mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de um movimento de Jesus. Ainda não tinha, historicamente falando, uma perspectiva de igreja enquanto instituição completamente fora do judaísmo, como nós temos hoje. A igreja, na sua época, no contexto aqui da carta escrita, ainda é uma espécie de ramificação do judaísmo, ou por que não dizer uma seita, Uma seita. Ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá a munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Evidentemente, uma coisa está ligada à outra. Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em nosso coração. Tiago 3,14. Próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, Tiago 3,15, e presente na vida daqueles primeiros cristãos. Esses problemas vêm atravessando os séculos e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana parece o mesmo. Ainda que nós já temos uma igreja totalmente institucionalizada, completamente diversa do judaísmo enquanto instituição, os problemas parecem que são os mesmos. É por isso que a palavra do Senhor sempre é atual, evidentemente. Ela nunca caduca, Livros já caducaram, a palavra continua atual. Tem texto que a gente abre e parece que está falando exatamente para os dias de hoje, não para uma outra época, como se tivesse escrito datado para hoje, alguém tivesse com a mentalidade de hoje. É muito impressionante essa espiritualidade atualizada e contexto pragmático, podemos dizer assim, dos tempos que é presente nas Escrituras. Esses problemas vêm atravessando os séculos e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana parece o mesmo. Eu fiz questão de repetir por causa do frisado do texto. O ensino aqui está tratando do caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. Eu gosto muito dessa perspectiva do autor aqui presente nesse primeiro tópico, porque quebra aquela palhaçada que a gente tem de espiritualizar tudo. Nem tudo é o diabo, gente. Nós estamos vivendo um contexto agora muito chato, muito infeliz, muito triste, agora dessa coisa horrorosa que aconteceu aqui na cidade de Brumadinho, perto aqui da capital de Belo Horizonte. E é uma coisa tremenda. Nós mesmos perdemos amigos, perdemos membros de igreja, bem perto aqui das nossas igrejas, e ex-alunos, evidentemente. E com essa questão, alguns alunos me perguntaram a questão da espiritualidade nisso. Pensa bem, irmãos, se tem sentido espiritualizar. O nosso povo pentecostal tem mania de espiritualizar tudo. Nem tudo é o diabo, irmão, nem tudo. O próprio Senhor Jesus vai falar, o que faz mal para o homem não é o que está do lado de fora, mas é o que está já dentro dele. Na filosofia vai dizer que quando a gente era criança, nossos monstros e os nossos demônios estavam debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. É por isso que a gente não dormia com o guarda-roupa aberto ou com a luz apagada. E aí quando a gente cresce, a gente percebe que na verdade todos esses monstros, esses demônios estão dentro da gente mesmo. Isso é filosofia, evidentemente, Mas o Senhor Jesus fala algo muito parecido. O que faz mal para o homem não é o que está do lado de fora, ou seja, não é o que está dentro do guarda-roupa, não é o que está debaixo da cama, mas é o que já está dentro dele mesmo. Nós somos nossos próprios adversários, porque Satanás só vai nos ter acesso a partir do momento que nós o permitimos. A partir do momento que nós permitimos o acesso de Satanás, é que ele alcança espaço na nossa vida. Do contrário, não tem como. Ou seja, o responsável por toda obra adversária em nossa vida somos nós mesmos. Infelizmente, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para os crentes que se acham relaxados. O cristianismo é a religião da responsabilidade. E a gente não é como os espíritas que falam: não, vocês estão com problema no casamento, é por causa da vida passada assim assada que aconteceu isso. Não. O problema é agora, por causa de agora, e a responsabilidade está no momento de agora. Então vamos analisar e enfrentar os problemas para conseguir vencê-los. Isso é muito sério.
Eu conheço uma missionária que fala uma coisa que eu acho interessantíssimo. O Senhor sempre nos leva para 3 lugares. Acho que eu já comentei isso em algum vídeo. O Senhor nos leva para longe, para perto e para lugar nenhum. E ela na pregação ela vai dizer: para longe seria um lugar onde seria difícil até o acesso de comunicação por telefone com a sua família. Para perto é um lugar que você pode visitar seus entes queridos sempre. E para lugar nenhum, ainda que Deus não te leve nem para perto e nem para longe, para lugar nenhum Ele vai levar todos os cristãos, porque ela vai dizer que lugar nenhum é dentro de nós mesmos. É o pior lugar que o ser humano quer entrar. E não adianta, irmãos, encontro com Cristo consiste no encontro consigo mesmo. É necessário você ter a sua identidade apurada, refinada, tirada todo o embaraço, toda a máscara, toda a maquiagem, toda a mentira, toda a não verdade, para que realmente a luz de Cristo possa brilhar sobre a sua vida e te dar vitória. Com falsidade é impossível ter um encontro com Deus, uma vez que você nem sabe exatamente quem você é. Ponto 2, eu acho que hoje eu estou inspirado. Os deleites da vida. Tiago emprega aqui uma metáfora que ainda hoje usamos em nossos debates, discussões e conversas sobre as dificuldades das mais diversas áreas da vida. Há quem afirme que essas guerras e pelejas aqui presentes no versículo 1 sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém, nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época entre a luta por libertação do poder romano. Mas não é sobre isso que Tiago está falando aqui. Essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos inferiores. Aí retoma de novo, o problema é interno. Nem é necessariamente o diabo, mas é o que já está dentro de nós. Eu estou gostando mais ainda dessa lição número 5, porque o autor está bem exegético, está bem mostrando as características presentes dentro do texto e contexto. Não é tão doxa, né? É mais exegética, eu gosto muito. Não se trata aqui de debates ideológicos ou teológicos entre os mestres. A expressão guerras e pelejas refere-se às discussões acirradas entre o meu e o teu. E isso é grave. É necessário nós afirmarmos que não existe, né? Eu sou a igreja, você é a igreja. Não. Todas as vezes que a afirmativa de igreja está presente nos contextos da igreja apostólica no Novo Testamento, propriamente dito, o cânon, é referido ao nós. Nós somos igreja. Há uma questão de comum. Muito cuidado de comum com comunismo, né? São duas coisas distintas, né? O errado aí, talvez, o problema seja o ismo, né? Mas o comum é muito bom e é muito interessante essa perspectiva. Eu estava num culto de doutrina na minha igreja e meu pastor falou: irmãos, a maior dificuldade de se governar uma igreja hoje é porque a maioria dos crentes estão militantes dentro da casa de Deus. Cada um milita a sua própria verdade, a sua própria perspectiva, o seu próprio... né? Enfim, eu achei muito interessante, militância dentro da igreja, isso é muito sério, porque a única militância que a igreja pode ter é a bandeira de Cristo, né? E Paulo vai retomar isso logo lá na frente. Os maus desejos que eram a motivação dessas pelejas, abre fecha aspas, os vossos deleites, presente no versículo 1, o termo deleites é redoné, ou edoné, como você queira pronunciar, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Aparece em Lucas 8,14, Tito 3,13, Tiago 4,1, 3, 2 Pedro capítulo 2, verso 13. Originalmente significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar, posteriormente por meio de outros sentidos e da mente, no período helenista. Pelo amor de Deus, deixa eu só arrumar aqui. Helenismo é a cultura grega, porque Grécia em grego é Helen, por isso helenismo. Tá? Pelo amor de Deus, uma vez eu perguntei para o meu professor que era isso que Paulo e os apóstolos combatiam tanto a cultura helenista, né? Aí o meu professor disse que era a cultura de uma tal de uma santa chamada Santa Helena. Falei, pelo amor de Deus, irmão, não tem nada a ver com isso não. Helen é o nome da Grécia em grego, por isso helenismo, tá? Esse período grego, esse período helenista, o conceito se restringiu ao significado de gozo sensual, deleite sexual. É a procura indiscriminada do prazer.
o hedonismo permeia o pensamento pós-moderno, hoje qualquer esforço disciplinado ou o mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados com profundo desgosto. Um pastor me perguntou essa semana a respeito de tentação e provação. Eu não sei se o autor ainda vai entrar, porque eu estou fazendo a lição junto com vocês, aí eu vou cortando as coisas para meditar. E é muito interessante, porque Satanás pode nos tentar apenas em 3 áreas, né? Ter, poder e prazer, né? Deus prova, Satanás tenta. Deus nunca tenta, Satanás nunca prova. A provação é para a edificação da fé, para a maturidade. A tentação é necessariamente uma armadilha, ou como os irmãos falam aqui no interior de Minas Gerais, uma arapuca, né? Para ver se a gente cai. E todos nós, ou temos fraquezas nessas 3 áreas, o ter, poder ou prazer, né? Ou nenhuma dessas 3 áreas. Você pode ver que quando Jesus foi tentado na sua humanidade, porque ele não pode ser tentado, evidentemente, na sua divindade, Deus não precisa de nada e, consequentemente, não pode ser tentado, abre e fecha aspas. Então ele foi tentado na sua humanidade e, consequentemente, o vence na sua humanidade. Ele foi tentado nas questões do ter, do poder e do prazer. Mas Satanás não conhecia a respeito de Jesus. Mas de nós, evidentemente, Satanás sabe quais são nossas fraquezas ou se nós temos todas elas. Aí é o perigoso. E ele sempre vai nos tentar, evidentemente, em cima disso. A versão bíblica Almeida Revista Corrigida omite aqui o verbo matar, que consta no texto grego, né? Aquele que começa a falar sobre os cobiçosos e invejosos. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. A Nova Almeida atualizada. Esse homicídio não é literal. A coisa vai apertar nessa lição. Mas diz respeito ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus, segundo a fundamentação bíblica de Mateus, capítulo 5, verso 21, 22, 1 João 3,15. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro, e a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso da outra pessoa. Meu Deus do céu, essa lição está sendo foice para tudo é quanto é lado. A gente começa a descobrir aqui que o problema não necessariamente da igreja nos dias de hoje, como na igreja de Tiago aqui, não é Satanás, mas nós mesmos que estamos com N coisas que não condiz na amizade com Deus. Ou seja, estamos ímpios, travestidos de cristãos. Eu gosto dessas revistas assim que entra mesmo num tete-a-tete com a questão ética, com a questão comportamental, com a questão da doutrina cristã, né? O cristão deve se contentar com o que tem. Aqui eu vou deixar um enfim, né? Lucas 3,14, Filipenses 4,12, Hebreus 13,5. Cabe aqui ressaltar que o ensino não é uma apologia à pobreza e à miséria, como gosta o pessoal da teologia da missão integral, da teologia da libertação, os pobres numa igreja pobre, essa coisa aí toda levantando a bandeira, que é verdade. Essas 2 linhas doutrinárias, né, tanto a teologia da missão integral como a teologia da libertação têm suas contribuições. A única coisa que a gente não concorda é que elas se tornem bandeiras do cristianismo, né? Pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo que é útil à vida. O conforto não é pecado no momento na Sagrada Escritura. Desde que nossos desejos sejam afinados com os de Deus. Ou seja, o que eu quero é o que Deus quer, o que eu busco é o que Deus tem para mim, o que eu anseio é o que verdadeiramente está preparado para mim ou eu estou batendo numa porta que não é para mim? Uma vez eu fui dar aula numa igreja de um pastor amigo meu e foi 4 finais de semana sobre... Ou era 4 finais de semana ou 4 quarta-feiras, uma coisa assim, sobre cristologia. Eu sei que foram 4 encontros. E aí ele falou assim, no último dia do encontro tinha uma faixa enorme dizendo assim: amanhã grande e poderosa corrente da chave da vitória. E eu, do lado de um pastor muito sábio, que tinha praticamente a minha idade, né, de ministério, eu perguntei: pastor, o que é a chave da vitória? Porque o ciclo de oração sempre vai afirmar que a chave da vitória é a oração, os pastores vão falar que a chave da vitória é a palavra, os ministros de louvor vão falar que a chave da vitória é a adoração, Deus ama o verdadeiro adorador, e etc. Enfim, então, por favor, cada um tem a sua perspectiva, mas afinal de contas, o que é a chave da vitória? Ele coçou a cabeça, olhou para mim e falou: pastor, esquece que eu sou teólogo, me responde.
amanhã tem a campanha da chave da vitória na sua igreja. Eu quero saber o que é essa tal dessa chave da vitória. Eu sempre ouvi sobre isso, desde criança na igreja. E ele virou para mim e falou assim, você quer saber de uma coisa? A chave da vitória, eu não sei o que é, não. Mas eu sei para que ela serve. Desse jeito, irmãos. Eu quase tive um troço quando o pastor falou para mim. Eu não sei o que é. E fechou o olho e disse, eu sei para que ela serve. Serve para abrir e para fechar a porta. Olha a minha decepção. Porque a gente que é brasileiro quer a coisa bem pontuada, né? E o verdadeiro mestre, ele não te dá a resposta perfeita. Ele te dá a resposta do certo ponto de vista que você começa a refletir também. E o professor nunca dê a resposta ao seu aluno. Tira da pergunta dele outra pergunta e devolve para ele a pergunta para que ele possa crescer, para amadurecer, para que ele não dependa de professor a vida toda, para que ele um dia consiga também fazer uma reflexão. E um dia, inclusive, quem sabe também ser um professor, isso que é discipulado, né? E aí eu fui pensar comigo, é verdade. A chave da vitória serve para abrir e fechar a porta, independente do que ela seja. Aí ele virou para mim e falou assim, porque nem tudo que a gente está pedindo nessa campanha é bênção de Deus que nós receba. É bênção de Deus que ele feche a porta e diga não para nós nesse momento. O verdadeiro pai sabe a hora de dizer sim e a hora de dizer não. A hora de dizer ainda não ou agora não. E nem sempre isso é ruim. Também é chave da vitória sobre nossas vidas. Eu achei interessantíssima a perspectiva dele. E aqui está apurando essas coisas. O que é para nós? Será que as portas que nós estamos batendo é verdadeiramente para nós? Ou a gente está se alimentando dentro da perspectiva do irmão que está do nosso lado e, de certa forma, não objetivamente, mas lá no nosso íntimo, né? Colocando alguma coisa para a gente começar a equiparar e até competir, né? Adúlteros e adúlteras, vamos correr que essa lição tá boa demais. Tiago continua a linguagem metafórica usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e a sua infidelidade ao Senhor seu Deus. A infidelidade a Deus é em si um adultério espiritual. Claro, se você tem uma aliança com Deus e você está sendo infiel a Ele, isso é chamado de adultério. Você está adulterando a aliança que você comprometeu fazer ou comprometeu ter. Ele usa o comportamento entre o marido e a esposa da igreja com Deus, né? Ela tem um compromisso, né? Tiago especifica que se trata de um assunto que envolve homens e mulheres. Assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona, fazem deste o símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ele vai retomar, né, 2 Coríntios 11:2, Efésios 5:31-33, Apocalipse 19:7. A antítese segue nessa mesma linha de pensamento, pois de igual modo, a infidelidade de Israel do cristão ou da igreja no seu contexto é chamada na Bíblia de adultério espiritual ou prostituição ou fornicação espiritual. Jeremias 3:8, Ezequiel 16:32, Apocalipse 2:20. Isso é muito interessante, ou seja, as guerras e as pelejas, conforme semanticamente expostas, são consequências dos desejos por deleites da vida. A cobiça, a inveja e o adultério são frutos disso. Então aí o autor começa a declarar guerra interna. Até a quarta lição nós estávamos com guerra externa, né? Era contra o mal, contra ele, contra o inimigo, contra o adversário, contra o demônio. Agora ele vira essa guerra para o sentido interno. Como que está lá dentro de nós mesmos? Como que está a vida deste guerreiro, deste soldado de Cristo? É muito interessante essa perspectiva aqui. Isso é muito rico. Resistindo ao inimigo, ponto 3. A ideia de Tiago, ao concluir que essa seção da epístola é a mesma exposição que fez o apóstolo Pedro, inspirado por Levítico 11:44, 19:2, 27, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16. Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. Meu Jesus amado. Ele mostra que o Espírito Santo está em nós, versículo 5, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento, 1 Coríntios 3:16, 6:19 e Efésios 2:22. Na verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Ops! Alguém vai ficar chateadinho aí. João 14:16 e 17. Assim, o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. É com ciúme que por vós anseia o Espírito Santo que habita em vós.
o versículo 5 na Nova Tradução Almeida Atualizada. Essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir ao inimigo. Nisto temos a ajuda de Deus, que resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é permitir que Deus faça uma guerra interna em nossas vidas, a partir do pressuposto que eu não estou pelejando apenas externamente, mas usa por dentro. Essa submissão e humildade a Deus é restrita de várias maneiras, como resistir ao diabo. Resistir ao diabo é se submeter a Deus. Lembra que eu falei com vocês? Para conseguir ficar livre do diabo, tem que ser cheio daquele que é adversário do diabo, ou seja, Deus. Limpar as mãos, voz de duplo ânimo. O duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. É aquilo que antigamente a gente brincava, né? De crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Eu acabei de falar isso no início da lição, Mateus 6:24. As mãos são instrumento das ações e o símbolo de toda a conduta. Para que elas sejam limpas, é necessário primeiro o coração purificado. Salmo 24:4, 1 Pedro 1:22. Irmãos, eu não sei como é que está aí na cidade de vocês, mas em Belo Horizonte está muito quente. Você não tem noção como é que eu estou passando mal de calor. Vamos para a lição, desculpa aí a interrupção. Tiago continua com as suas exortações: sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir os risos pelo lamento, sentir angústia e nos humilhar diante de Deus. Estas exortações resultam em bênçãos, sempre elas, a de que o diabo fugirá de vós e o Senhor nos exaltará. Trata-se de uma vitória completa em Cristo, ou seja, para permitirmos que o Senhor viva em nós, para permitirmos que o Senhor entre em nossa vida, habite conosco. Habitar é residir, né? Habitar é coexistir, é coparticipar. Uma coisa é você ser visitado, outra coisa é uma pessoa morar dentro da sua casa. A gente começa a perceber que para resistirmos ao diabo é necessário submetermos a Deus. A conclusão dessa revista é muito linda. Tiago coloca uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo das vossas almas. Não adianta o quanto nós decretamos: cai por terra, Satanás, se em nossa vida o reino do diabo continua de pé. Agora é muito esquisito. Não adianta a gente fingir, né, que é super crente. E é possível que o reino do diabo continue de pé? Ou seja, essas coisas horrorosas, soberba, inveja e por aí vai, coisas ligadas ao diabo. O que Deus espera em nós é que sejamos santos, porque Ele, como Ele é santo. Resistir ao inimigo no contexto de Tiago resume-se em que em cada um de nós sujeitemos-nos à vontade de Deus. Cheguemos-nos a Ele. Devemos ainda purificar as nossas mãos. E essa dependência de Deus é que nos leva a uma vitória em Cristo. Lindo demais essa revista, eu amei. A dica que eu ia dar para vocês, eu sei que vocês estão aí, algumas pessoas apressadinhas pularam o vídeo para chegar logo no final, para ver que dicas seriam essas. A primeira é ponderar a respeito da revista os tópicos diferentes. Hoje nós temos WhatsApp, geralmente todo mundo comunica, então deixa uma espécie de grupos separados nas suas turmas para que cada grupo apresente de forma sintética um desses tópicos. Você viu que a lição tem 3 tópicos, né? Então você permite que dá 10 minutos para que cada grupo apresenta uma síntese, uma explicação do tópico. Divida a sua sala em 3 grupos, dá um tópico para cada um, e na aula, em vez de você ficar falando o tempo todo para não ficar exaustivo, você possa fazer isto, né? Deixar que os grupos falem, ou seja, as pessoas estão sendo ouvidas. E é muito interessante para nós enquanto professor, por isso que eu falo, gente, a nossa aula está sendo dada aqui, eu sou mestrado já em teologia, eu sei, mas eu gosto de ouvir vocês, por isso que eu coloco aqui embaixo, né, todas as informações a respeito das ideias que vocês estão tendo sobre a lição. Tem um monte de pastor que manda para mim, um monte
responde de áudio aqui no WhatsApp, eu gosto demais de ouvir. É uma contribuição mútua, porque nem todo mundo tem tudo, ou nem todo mundo tem tudo que não tenha nada a ser acrescentado, e nem todo mundo não tem nada que não tem nada a oferecer, né? Então, dentro dessa perspectiva, acaba sendo bem somada a coisa e não sobrecarrega aquela coisa enfadada, só de um falando e todo mundo ouvindo, dá até sono, né? Segundo ponto é que você não pode esquecer de fazer a leitura da lição. A leitura é muito importante em sala de aula, mesmo que seja uma leitura mais rápida, como eu estou falando, mas tem aluno que tem dificuldade de leitura, irmãos mais idosos, problema de vista, etc. Então você lendo a revista vai ser muito importante. Não adianta só explicar. Leia e explique. E faça também a perspectiva dos grupos. Vai lendo, explique e coloque o grupo para falar, ou então leia, coloque o grupo para falar e explique colocando as ponderações e as correções. Isso é muito interessante para a escola dominical. Ou seja, todos vão trabalhar juntos. E, inclusive, dentro da perspectiva de evangelismo e discipulado, agora mais discipulado, evidentemente, você começa até a perceber quem tem talento para ser um futuro professor. Fica com Deus. Muito obrigado pela parceria de vocês, pela paciência. Se inscreve aqui no nosso canal, me segue aqui nas redes sociais, @Prof. Daniel Ramos, tanto no Twitter como no Instagram e no Facebook, @profdanielramos.mg. Eu tô querendo participar com vocês. Pode mandar perguntas para mim, eu sempre respondo a todos na medida do possível. Eu tô gostando demais dessa experiência aqui com vocês. Fique com Deus, até a próxima lição. Beijo no coração.